Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Sim, quero falar sobre o hat-trick do Vinícius Júnior, sobre essa vitória importante para o Real Madrid num momento complicado para a equipe, para o técnico Carlo Ancelotti. Mas antes de falar sobre isso, as lesões no futebol, elas são horrorosas, assim, pensar que um jogador se lesiona e não pode trabalhar, né? Assim, é que nem se a gente tá aqui na frente da câmera falando com vocês, se vai a voz, vai... É muito triste, assim, o grito que o Militão deu no campo hoje quando ele sentiu que o joelho direito dele tinha se rompido, né? Porque foi um rompimento. Foi assim, de cortar o coração, o estádio ficou em silêncio, né? Que tristeza, que tristeza. O Real Madrid confirmou depois do jogo lesão de ligamento cruzado anterior do Militão, joelho direito, afetou os dois meniscos, cerca de 9 meses de baixa para o zagueiro brasileiro. Ele que na temporada passada já tinha tido uma lesão de LCA no joelho esquerdo e agora lesão no joelho direito. Então, antes de falar sobre o jogo, mandar um abraço apertado para o Militão, um desejo de muita força na recuperação, porque é realmente um processo muito complicado, muito dolorido e que nenhum jogador, nenhum profissional merece passar por isso, sabe? Então, realmente mandando muita força para o Militão. O Real Madrid ainda teve mais duas lesões musculares do Rodrigo e do Lucas Vázquez. Vamos ver quanto tempo eles vão estar de recuperação também. Mas eu queria começar esse vídeo mandando um abraço apertado pro Militão, porque lesão de ligamento LCA é um terror, assim. Como a gente está vendo cada vez mais, quando vão se dar conta de que os jogadores precisam parar um pouco, de que o calendário tem que ser diminuído, porque senão a gente vai ver cada vez mais. E é muito triste que um profissional não possa desempenhar a sua profissão, né? É realmente muito triste. Então, queria começar o vídeo com isso. Sempre aquele pedido, se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos aqui no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer. Ai, Tati, mas por quê? Porque é importante, quanto mais inscritos, mais os vídeos vão chegar a mais pessoas interessadas. Também o like é importante e, claro, os comentários de vocês por aqui. Começando o vídeo com essas notícias tristes de lesões, mas vamos falar do lado bom do jogo, né? Do positivo. Como eu disse, foi um jogo com coisas boas e coisas ruins, na mesma proporção, assim. Tanto quanto o torcedor ficou feliz com a vitória, com o hat-trick do Vinícius, ficou muito preocupado, o estádio inteiro ficou em silêncio na hora da lesão do Militão. Bom, o Real Madrid entrou em campo bastante pressionado, principalmente o técnico Carlo Ancelotti, depois das duas derrotas consecutivas que tinha sofrido aqui no Bernabéu para o Barcelona e para o Milan na Liga dos Campeões. E precisava dar resposta, né? O time precisava dar respostas, o Ancelotti pedia na prévia do jogo concentração, sacrifício e trabalho coletivo, e o time apresentou isso. É verdade que a gente viu um Osasuna bastante desfigurado, não desconfigurado, desfigurado. Não finalizou nenhuma vez no gol do Real Madrid, não levou perigo para o Real Madrid, então foi um Osasuna que também não dificultou o Real Madrid conseguir encontrar uma versão coletiva melhor, mas precisa se destacar o jogo coletivo do Real Madrid, que nessa temporada a gente está com dificuldade de ver e a gente viu nesse jogo contra o Osasuna. Primeiro gol do Real, primeiro na escalação, Mendy ficou no banco de reservas, o Ancelotti foi com o Fran Garcia para dar mais amplitude para o time e mais verticalidade no ataque, e o Fran Garcia é um cara que corre muito, ele não marca com tanta contundência contra o Mendy, mas é um cara que tem muito pulmão para ajudar o Real Madrid a correr mais, que o time estava precisando correr mais, botou o Fran Garcia, tirou o Mendy, o Modric ficou no banco de reservas, ele foi com Rodrigo no time titular, ou seja, o Real Madrid foi escalado no 4-3-3, o Camavinga titular. Depois da lesão do Tchouaméni ainda mais, também foi para o time, então foram, digamos, essas modificações comparando com o último jogo do Real Madrid. Nos longos 30 minutos do primeiro tempo, o Real Madrid já tinha 3 jogadores lesionados, como eu disse, o Rodrigo, o Militão e o Lucas Vázquez. O Lucas Vázquez ainda aguentou até o final, ele lesionou 35, mas aguentou até o final do primeiro tempo, para o Real Madrid não ficar sem substituições na segunda parte. O Ancelotti acabou utilizando as substituições na segunda parte. O Modric entrou no intervalo pelo Lucas Vázquez, daí o Fede Valverde foi jogar na lateral. E
O Modric entrou para atuar no meio de campo e no final o Ancelotti ainda deu minutos para o Endrick e para o Arda Güler, que se pedia muito para os dois. Depois de muito tempo a gente viu o Endrick e Arda Güler voltando a jogar com o Real Madrid, tendo alguns minutos na partida. Mas quando eles entraram o jogo já estava resolvido, já estava os 4-0 para o Real Madrid. O primeiro gol do Real Madrid é um golaço do Vinícius Júnior. O segundo gol do Real Madrid é um belo gol do Jude Bellingham, que ainda não tinha marcado nessa temporada, marcou seu primeiro gol. A gente se acostumou mal com o Bellingham na temporada passada, ele terminou como vice-artilheiro do time nessa temporada e não tinha marcado, balançou as redes. Na segunda parte, cara, o Lunin deu uma assistência incrível para o Vinícius Júnior correr, passar pelo marcador dele, driblar o goleiro e fazer o segundo dele no jogo, o terceiro do Real. E depois, ainda com uma assistência do Brahim, o Vinícius Júnior faz o terceiro. E aí ele comemora fazendo aquela pose tradicional do Brahim nas comemorações hat-trick do Vinícius. O Vinícius tem 4 hat-tricks com o Real Madrid, 3 marcados em 2024, Supercopa da Espanha, lá no início do ano. Dortmund, aqui nessa temporada, e agora esse no Campeonato Espanhol. São 12 gols do Vinícius nessa temporada com o Real Madrid, mais 5 assistências, ou seja, ele participou diretamente de 17 gols em 17 jogos. Na La Liga, vamos esperar ainda o Barcelona ter que entrar em campo, mas ele é o vice-artilheiro da La Liga com 8 gols marcados. Dos últimos 9 gols do Real Madrid, acho que o Vinícius Júnior faz 6. É realmente um número muito expressivo. Ele marcou 3, aí outro, mais 3, 6, 7. Ele fez 7 dos últimos 9 gols do Real Madrid. O Ancelotti falava depois da coletiva, ele falava ontem ainda, né? Perguntaram para o Ancelotti por que ele não muda o Vinícius de posição para deixar o Mbappé jogar pela esquerda e o Vinícius mais centralizado. Que inclusive hoje eles trocaram bastante de posição, tá? Eles já fazem isso quase todo jogo, mas hoje deu para ver um pouquinho mais o Vini em muitos momentos na área mesmo, centralizado. A gente já viu ele na temporada passada e ele rende tanto na ponta como nessa função. E o Ancelotti disse, eu não vou mudar o jogador que marca, que me faz a diferença, que marca a diferença para o time de posição. E ele não mudou. E hoje ele voltou a dizer, o Vinícius Júnior é o jogador que faz a diferença pra gente. No primeiro gol do Vini, ele vai comemorar com o Ancelotti, dar um abraço. Inclusive o Ancelotti depois posta nas suas redes sociais, Te quiero Vini, que é tipo, te amo Vinícius. Aí a galera tá comentando, porque ele salvou a pele do Ancelotti. Sim, obviamente, né? Ele tem salvado. Mas não é só isso, acho que essa mensagem, ela tem mais coisas atrás, né? Tipo assim, do momento, enfim, dos últimos dias, do Vini. O Ancelotti é um cara que desde o minuto 1 apostou pelo Vinícius. Tanto é que o Vini faz 22, 23 e 24 gols nas 3 temporadas com o Ancelotti. E nessa temporada, em 17 jogos, ele já tem 12 gols marcados. É o artilheiro do Ancelotti, né? Então, toda essa relação aí de confiança do técnico e de entrega do jogador. O Modric na zona mista, o Ancelotti também falou na coletiva, perguntaram para ele sobre 3 jornalistas no mundo não colocaram o Vinícius Júnior entre os 10 melhores jogadores da última temporada. Inclusive um deles, o da Finlândia, eu acho, já disse que ele não participa mais da votação da Bola de Ouro. Não consigo entender. Assim, cada um é subjetivo o voto, né? Cada um bota lá a pontuação que quer, mas o Vinícius Júnior não estar entre os 10 melhores jogadores do mundo da última temporada, eu não sei o que esses senhores estavam vendo. E aí perguntam pro Ancelotti sobre esses 3 caras, né, que não colocaram o Vini entre os 10, e ele começa a rir na coletiva. E aí ele diz, a Bola de Ouro é apenas um detalhe, pelo que vocês puderam ver o que o Vinícius Júnior fez hoje, que não afetou ele. Apenas um detalhe que não afetou o Vinícius, como vocês puderam ver no dia de hoje. O Vini termina o jogo, ele vai lá, pega a bola do hat-trick, depois a gente vê ele saindo aqui do estádio com a bola nos braços, porque é o segundo hat-trick em La Liga do Vini, desde que ele chegou ao Real Madrid. Ele tem mais um da Supercopa e um da Champions. Isso. O jogo do Vinícius foi muito bom, além dos gols, obviamente, mas ele conseguiu driblar. Das 12 vezes que ele tentou, 7 vezes ele acertou contra o seu marcador. E o dado mais relevante para mim, ele vence 18 dos 18 duelos no chão, 12 dos 18 duelos no chão. Ou seja, toda vez que o Vini foi para duelo, ele quase sempre ganhou.
Então, realmente, o momento, 4 finalizações no gol, 3 gols. Enfim, o momento do Vinícius Júnior é muito bom, ele tem a confiança do Ancelotti, ele tem, quando o jogo, o Modric falou na zona mista, quando o jogo coletivo funciona, as individualidades aparecem. E geralmente essa individualidade tem sido o Vinícius Júnior nesse início de temporada. Então, eu falava aqui antes que para mim o melhor jogador do Real Madrid no início de temporada foi o Valverde, mas o melhor jogador do Real Madrid até aqui na temporada é o Vinícius Júnior. É o artilheiro do time com 12 gols marcados, tem 5 assistências, participou no mesmo número de jogos que de gols na temporada. São 2 hat-tricks em 17 dias ou 18 dias, se eu não me engano. Marcou 7 dos últimos 9 gols do time. Quando o time mais precisa, quando parece que está mais complicado, é ele que aparece. No mano a mano não tem quem ganha do Vinícius. E ele meio que lidera, muda a energia, é um troço de louco, assim. Quando ele entra nesse lugar, de ter a capacidade de mudar as coisas no ambiente e tal, ele realmente, como diz o Modric, neste momento o Vinícius Júnior é o melhor jogador do mundo. Mbappé é um capítulo à parte. Ele, assim, no total de finalizações do Mbappé, o jogo do Mbappé não é ruim, mas na cara do gol, o goleiro defendeu 3, ele chutou um para fora e o outro foi pro gol. Então, assim, dá para contar 5 finalizações, né? Não só no gol, no geral. Ele não tá. O Vini saiu, acho que em minuto 75 do jogo, ele teve 20 minutos só para ele na ponta esquerda. Também não foi. No Real Madrid, a pressão, ela é muito grande, chega um cara com a expectativa do Mbappé, se joga muito nas costas dele. Quando ele não consegue entregar, vai entrando nesse lugar aí, e ele tá num momento estranho. Tem muita coisa no entorno do Mbappé nos últimos dias. Agora, essa data FIFA, ele não vai com a seleção da França, porque o Deschamps disse que ele queria ir, mas não chamou ele. Então vamos ver, ele vai ficar em Madrid, talvez seja bom para ele, né, ficar aí, enfim, tentar colocar a cabeça no lugar para ver se a gente consegue enxergar esse Mbappé que o Real Madrid quis durante tanto tempo, mas que até agora não apareceu, essa aqui é a verdade. Além do Vini, destacar o jogo do Jude Bellingham, que acertou 94% dos passes, geralmente passes no campo do rival. Marcou um gol e deu uma assistência. Ele precisava marcar esse gol porque ele estava angustiado já que ele não conseguia marcar o gol. Acho que foi uma lavada de alma. Ouvi de novo o Rei Jude no Bernabéu, já deu uma lavada na alma do Bellingham, agora vamos ver. Mas é que nessa temporada ele vai ser muito mais importante para o que ele jogou hoje. Um cara que consegue ser o elo do jogo defensivo e ofensivo do Real Madrid. Ele não vai marcar tanto gol como na temporada passada, mas em termos de jogo coletivo, ele pode e deve ser um dos principais jogadores do time, como a gente viu hoje. Nesse momento em que talvez o Fede Valverde atravesse o momento mais estranho dele na temporada, o ressurgimento do Bellingham enquanto cara que rouba a bola, que desarma, que cria jogada, que dá passe, que não perde a bola, que acerta quase todos os passes que dá, é muito importante. Então, o momento, assim, tomara que tenha sido um start para a gente ver um Bellingham, talvez diferente da temporada passada, mas um Bellingham ainda mais importante para o Real Madrid, talvez. E para mim, tirando Vini e Bellingham, o outro nome do jogo foi, sem nenhuma dúvida, Eduardo Camavinga. Com a lesão do Tchouaméni, hoje ele foi o 5 do Real Madrid, ele foi o primeiro volante posicional. Às vezes, jogando com o Valverde do lado, né, dupla de volante, que o Real Madrid tem feito isso depois da saída do Casemiro. Mas o Camavinga é uma força da natureza, assim. Ele é uma força da natureza, ele está em todos os lugares do campo. Assim, o mapa de calor do Camavinga é o campo inteiro. Ele está desarmando, ajudando na saída de bola entre os zagueiros. Construindo o jogo, porque o passe dele é muito bom. Ele ainda vai melhorar no passe, mas o passe dele é muito bom. Desarmando, interceptando, roubando bola. Ele é melhor para mim fazendo isso de roubar a bola, assim, roubar a bola no campo adversário. Cobertura. É uma força da natureza. E a energia não termina nunca, é inesgotável, entendeu? E além de tudo, ele tem uma coisa que tem me chamado a atenção nessa temporada, nos momentos complicados do Real Madrid, nos quais o Camavinga está em campo. Ele tem só 21 anos, vai fazer 22 agora em novembro, eu acho. É por agora o aniversário do Camavinga, eu acho. Ele
tem espírito de líder. Ele começa a chamar a galera, ele começa a xingar os caras dentro de campo, ele começa a chamar a atenção de geral, ele olha pro Rudiger e fala, ele olha pro Vini e fala, ele olha pro lateral e fala, ele fala... Ele também é um mini líder nesse meio de campo do Real Madrid, um cara que grita com as pessoas, o que também é extremamente importante nesse momento em que se precisa dessas figuras também. Acho que o Vini é o líder técnico, é o líder de chamar a galera, de mudar a energia do jogo, essa coisa. O Vini é esse cara. Mas dentro de campo se precisa, o Valverde é em determinados momentos, e eu acho que o Camavinga, mais que o Tchouaméni, tem essa personalidade de dar bronca mesmo, de ficar indignado com o erro e chamar a galera. Ele é assim, e tá me chamando muita atenção que nos momentos mais complicados ele tem assumido isso também. E isso é muito importante. Ele é um jogador ainda muito jovem, mas para o futuro dele, né? Então, destacar esses 3 jogadores. Era um jogo importantíssimo, o Real Madrid precisava vencer, precisava golear. Para o Vinícius foi importantíssimo marcar esses 3 gols. Para ele responder, ele vai ter que responder toda a temporada, tá? Não vai bastar com um jogo, e eu acho que ele sabe disso, 10 vezes mais. Mas sinto que tá com essa vontade, com essa determinação de responder sempre, e o que para o Real Madrid é fantástico, ainda mais agora que vai atravessar um momento, não sei, a zaga só tem o Rudiger basicamente que o Ancelotti conta, o Alaba voltou a treinar com bola, mas vamos ver, só se espera para o início do ano que vem, vamos ver se talvez antes, mas acho difícil porque ele teve recaída da lesão. O Vallejo, o Ancelotti não conta, hoje ele colocou um menino da base para jogar, então provavelmente o Real Madrid vai ter que ir para o mercado em janeiro, mas vamos ver que zagueiro vai trazer, tem que trazer um zagueiro experiente, né? E vamos ver o quanto que o Ancelotti vai contar mais com os meninos da base também, né, nesse momento. Agora que o Lucas Vázquez, por exemplo, está lesionado, o Fortea, se fala muito de que ele pode jogar aí na lateral. Enfim, o Militão, que era um cara que o Ancelotti contava também para a lateral direita sem o Carvajal, agora perde Carvajal, lesão de cruzado, Militão também lesão de cruzado, então só tem o Lucas basicamente para jogar ali. Enfim, em termos de lesões vai ser outra temporada complicadíssima para o Ancelotti. O Real Madrid tem agora os 15 dias da data FIFA, depois enfrenta o Leganés e depois tem o jogo mais importante da temporada até aqui para o Real Madrid, que é enfrentar o Liverpool em Anfield. Para o Real Madrid pensar em possibilidade de estar entre os 8 primeiros da Champions e classificar de forma direta para as oitavas de final da Liga dos Campeões, o que seria muito importante num time que está cheio de lesionado, para não ter mais 2 jogos no calendário, precisa pontuar em Anfield, basicamente. Então, veremos Liverpool-Real Madrid, o jogo mais importante da temporada para o Real Madrid até aqui, daqui a alguns dias. Agora a data FIFA, o Ancelotti vai com tranquilidade para a data FIFA, porque precisava, estava sendo muito questionado. O Ancelotti disse que o grupo está com o Ancelotti e que ele não entende os últimos questionamentos, mas no Real Madrid, historicamente, técnicos que perdem 3 jogos consecutivos dificilmente continuam no comando da equipe, por isso essa vitória, essa goleada é importante. Para a tabela de classificação do Campeonato Espanhol, para dar confiança para alguns jogadores, para o Vinícius seguir nesse ritmo, para o Bellingham voltar, para o Camavinga se reafirmar, para alguns jogadores mostrarem que são opção, Endrick, Arda Güler, e enfim, Real Madrid volta daqui 15 dias e claro, voltaremos com vídeo aqui no canal.